para vocês que eu não sei o porquê eu estou entrando sempre nesses assuntos. Eu fiquei esperando de Deus para conversar, para ter esse assunto com vocês. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que seu inimigo vai querer fazer é tirar aquilo que você precisa. E o que você precisa? Você precisa de fé. Eu preciso de fé. Todos aqueles homens que passaram por essa terra, a Bíblia diz que a terra não era digna de Deus. Então essa história hoje, ela tem que se cumprir na sua vida. Ela tem que se cumprir na minha vida. Porque sem fé é impossível agradar-lhe. Então aqueles homens que a terra não era digna de Deus, aqueles homens, eles tiveram uma fé da qual você está chegando no mesmo patamar que eles. Você está chegando na mesma fé que os antigos tiveram. E quando você atingir esse mesmo nível de fé, mais uma vez essas palavras são repetidas na sua vida. Que a terra não é digna de ter você entre ela. Seus amigos, aqueles que criticam a palavra de Deus, eles não estão criticando apenas a palavra de Deus. Eles estão criticando você. Porque você vive ela. Você é parte dela. Amém? Então você tem que viver por fé. Esses assuntos sobre fé não é apenas para nós ouvirmos na igreja e depois a gente passar a semana pensando em outras coisas. Você ouve esse culto, você pode acompanhar depois nas redes sociais. Eu tenho enviado muitas vezes no celular de vocês esses cultos. Por que isso? Porque nós temos necessidade disso. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se são muitas igrejas, elas não estão pregando a palavra de Deus. Porque se estivessem pregando a palavra de Deus, as pessoas adquiriam fé. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se existem pessoas que não estão crescendo na fé, não estão crescendo em seus aprendizados, é porque elas não estão se alimentando da fonte correta. A fonte correta não é o pastor. A fonte correta é Deus mesmo. A fonte que emana todas as coisas. Então, sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. E no versículo 4 de Hebreus 11, aqui nos diz também que pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Então, pela fé, Abel ofereceu a Deus, não é isso? Um sacrifício mais excelente. O sacrifício de Caim já era excelente. Então, Abel ofereceu um mais excelente. Volto a repetir que esses dois moços, um tinha a revelação, a fé perfeita, e o outro não tinha essa fé perfeita. Então, esses dois irmãos, um queria passar o entendimento dele para o outro. Caim queria passar o entendimento dele para Abel. Mas Abel tinha fé perfeita. E a fé perfeita, ela move montanhas. A fé perfeita faça com que você crê nas coisas que não existem, como se elas já existissem. A fé não vem de você. A fé não vem do pastor. A fé é dom de Deus. Se a fé é dom de Deus, e a Bíblia diz que a fé não é de todos, então aqueles que não receberão fé não são filhos de Deus. Porque Deus só dá o dom. O que é dom? Dom é um presente. E Deus só dá um presente aos filhos.
É você um filho de Deus hoje? Amém? Amém. Amém. Então esse dom é para você. Esse dom não é para o mundo religioso. Esse dom é para você. O pior espírito que existe é o espírito religioso. Abel e Caim. Caim tinha um espírito religioso. E aquele espírito religioso fez com que ele matasse seu irmão. Matasse seu irmão. Muitos dizem que tem a mesma fé que você. Mas quando você faz a prova diante dessas pessoas, elas perseguem você. Elas matam você. É outra vez matando o irmão. O William Branham diz: se você não tem boas coisas para falar de uma pessoa, então não diga nada. Não fala nada. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Enoque foi transladado. Se você tem alcançar a mesma fé que Enoque teve, vocês creem que haverá um arrebatamento? Amém. Amém. Só vão nesse arrebatamento aqueles que atingirem a mesma fé que Enoque teve. Só vão subir no arrebatamento aqueles que atingirem a mesma fé que Pedro teve. Quem diz os homens ser o Filho do homem? Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro não disse: tu és Deus mesmo. Ele disse: tu és o Filho de Deus. Então, se Deus der uma revelação para você hoje, diferente da revelação que ele deu a Pedro, Deus é injusto. Deus tem que trazer para você o mesmo entendimento que Pedro teve. Mas só que existem batalhas contra isso. O seu adversário ele vai estar lutando contra você para você não atingir o nível da fé. A fé não é de todos. Nós vamos entrar um pouquinho nas Escrituras, na mensagem. Peço que os irmãos me perdoem. Só vou citar uma passagem do irmão Branham aqui, os irmãos. Na mensagem A Chave para a Porta. Irmãos, é importante a gente sempre frisar, dar uma recapitulada do que foi dito. Porque Jesus disse: eu sou a porta. Isso tem que estar na mente do cristão. Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém passar por mim, salvar-se-á. Mas para entrar por essa porta, você tem que ter a chave. E a chave é a revelação da palavra. A chave é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando você tem a fé perfeita, a fé correta, aí Deus se agrada de você. Aí se cumpre aquilo que Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Então o Pai só leva até Jesus aquele que o Pai se agradou. Então observe a sua vida cristã. Observe o jeito que você vive. Porque as pessoas, quando você professa cristianismo, quando você diz que é um cristão, as pessoas começam a imaginar, começam a esperar o próximo passo. Qual é esse próximo passo? O próximo passo é com Deus. Quando eu disse para vocês, eu não fico escolhendo o que eu vou falar para vocês. Olha o que o irmão Branham diz nessa mensagem. Ele diz: Deus primeiro acenava para um daqueles profetas. Nada podia barrá-los. Ele não teve que fazer como ele faz comigo às vezes. Está falando de Deus. Ele não podia fazer o que ele faz comigo às vezes. Sempre martelando aquilo. E talvez você, eu espero que você não. Ele está falando: eu espero que você não faça certas coisas. Mas sempre me dizendo, as pessoas sempre dizendo para ele, sempre me dizendo: vai e faça isso. Então você tropeça. Então vá fazer isso. E volte e faça isso outra vez. Você não fez isso certo.
Só um pequeno aceno, somente isso. O que é que o profeta está dizendo aqui? Ele está dizendo que ele, quando vai fazer uma coisa, tem um culto para fazer na igreja. Aí chega um irmão e fala para ele assim: irmão, por que o irmão não prega sobre isso? Prega sobre determinada coisa. Tem pessoas de outro país que têm me ligado, tentado contato comigo. Por que o irmão não prega sobre tal coisa? Eu não respondi nada, porque eu não estou pregando para essa pessoa. Eu sou responsável por vocês. Para mim pregar tal coisa, primeiro uma coisa tem que ficar estabelecida. Para depois você dar o segundo, o terceiro, o quarto passo. Como que você vai entender o que é fé se a gente não fala sobre isso? Já o terceiro ou quarto ponto só sobre isso. Eu não sei para vocês, mas para mim é coisa nova. Então quando você fala para o pastor, prega sobre isso, prega sobre aquilo, ele está dizendo, então você tropeça. Por que você tropeça? Porque não é o pastor que está pregando para você. Lembra que eu falei que eu fico sentado esperando que Deus tenha? Porque é Deus que vai dar o crescimento para vocês, não sou eu. É Deus que vai trazer até vocês o entendimento da palavra, não sou eu. Paulo disse, eu plantei, Apolo regou e Deus dá o crescimento. Não estou pedindo para vocês congregar aqui. Vocês têm que congregar onde Deus está. E aonde Deus está, a palavra diz, ali há libertação. Então, cada vez que vocês aprendem um pouquinho mais a palavra, você foi um pouquinho mais liberto. Você aprende um pouquinho mais amanhã, você está um pouco mais liberto. A Bíblia diz que a gente não tem que ficar entre dois pensamentos. Se você ouvir dois homens, você obterá dois pensamentos dele. Então, procure exercitar a mente de vocês, o entendimento de vocês. Se for para ouvir uma, duas ou três pessoas, filtra isso. Retenha o que é bom, retenha o que é correto. Porque hoje em dia no mundo cristão, não digo no mundo cristão, mas no mundo religioso, cristão é ser com Cristo. Mas no mundo religioso hoje, é pastores querendo tirar o ovelha de outro. É porque eles não entenderam o que Jesus falou. Jesus diz, quem tiver sede, vem a mim e beba. Jesus não saiu atrás de membro de igreja. Aquelas pessoas precisaram ter sede dele. Você precisa ter sede da palavra de Deus. Porque Jesus disse, minhas palavras são espírito e vida. E aquele que vier em mim, a mim de maneira alguma será lançado fora. Aí vocês observam que ele não saiu querendo tirar membro. Ele curou pessoas e não se identificou. Mas muitas vezes as pessoas querem ser mais amorosas do que Deus. Somente eles simplesmente podiam sentir o Espírito e lhes dizer, é para fazer isso, é o Espírito dizendo, para fazer isso. Não é irmãos falando, ele prega isso, é o Espírito falando, faça, deixe. Com um simples aceno de Deus, porque eles tinham a chave. O que é a chave? O que é a chave, irmãos? A chave é a revelação. Essas coisas têm que estar na mente de vocês. A chave é a fé, a chave é a revelação. É por isso que foi dito para Pedro, tudo que você ligar na terra, será ligado no céu. Tudo que você desligar na terra, será desligado no céu. Pedro tinha a chave. Então essa mesma chave que Pedro teve e tem que estar na sua mão hoje. Porque você está caminhando para um arrebatamento. Com um simples aceno Deus, porque eles tinham a chave. Deus os leva porque eles tinham a chave. Eles tinham a chave em suas mãos. Aquela grande fé, a chave. Aquela grande fé. Eles fizeram coisas para Deus, porque nada detinha aquelas pessoas, porque elas tinham fé, elas tinham revelação. O irmão Branham disse que a igreja de Éfeso, ela colocava a prova naqueles que diziam que eram pastores, não eram.
Por que elas colocavam a prova? Porque elas tinham fé, elas tinham a chave. Eu tenho a chave, então eu vou colocar a prova nele. Se ele não estiver pregando o evangelho correto, eu vou sair, porque a chave está comigo. Então a chave está na igreja hoje. A chave está com os filhos de Deus hoje. Eu não me importo se a pessoa vai para a direita ou se vai para a esquerda. Eu tenho que estar focado. Eu tenho que estar focado. Porque se eu não estiver focado, Deus não vai poder direcionar vocês. Não falo isso para me engrandecer, porque eu não sou capaz de nada. É que nem às vezes eu brinco com meu colega de trabalho, a gente fala assim, as pessoas olham para a gente e pensam que nós não somos nada. Mas quando vão ver, nós não somos nada mesmo. Nós não somos nada, irmãos. Somos apenas servos do Senhor, amém? Amém. Vou voltar na outra mensagem. Eu só entrei mais nesse começo para que os irmãos entendessem que o William Branham ele não saía pregando o que ele achava que deveria, ele era guiado. Da mesma forma que foi com ele, todos devem ser guiados também. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Somente os filhos de Deus. Então Satanás fará de tudo para que você perca a sua fé, para que você não consiga achar, para que você não obtenha a revelação da palavra. Então nós vamos falar um pouquinho agora sobre isso. Observe, William Branham diz na mensagem Fé Perfeita. O assunto hoje é sobre a fé perfeita. William Branham diz: agora, você tem que crer para receber o que pede. Às vezes eu quero alguma coisa de Deus, mas eu não creio. Às vezes eu quero alguma coisa de Deus, mas eu não tenho fé. Para você ter fé, você tem que saber o que é Deus. Como que você vai ter fé em Deus se você não sabe quem Ele é? Quem é Deus? Eles falam a primeira pessoa. E o Espírito Santo, a segunda pessoa. E assim vai, eles vão fazendo uma bagunça. Se você chegar hoje, do outro lado da vida, e lá tiver 3 seres, qual daqueles você irá adorar? Vai adorar os 3? Quando chegou 3 homens diante de Abraão, ele sabia quem era o Deus vivo ali. Ele se ajoelhou na presença de Deus e o adorou. Então, se você é filho de Abraão, se você tem a mesma fé de Abraão, você tem que saber quem você adora hoje. Muitos estão adorando Satanás pensando que está adorando Deus. Você vê o diabo aí fora nas pessoas matando um, mas você não vê o diabo atrás do púlpito matando as pessoas, pregando o evangelho falso, o evangelho mentiroso. Para que isso? Para que você não se liberte. O evangelho é igual. Naquele dia os 2 espíritos serão tão parecidos que enganariam até os escolhidos. É igual. Nossa, mas ele prega a mesma coisa. Filtra aquilo. Agora, você tem que crer para receber o que pede. Se é crente, então reconheça a sua posição como crente. Como eu quero receber algo de Deus? Irmão, se você é crente, eu quero que vocês observem que as Escrituras estão ensinando você a ser um cristão. Está ensinando eu a ser um cristão. Está ensinando você a receber a fé perfeita. E a fé perfeita só vem com mudança. A fé perfeita só vem com arrependimento. No versículo 11, no parágrafo 11 dessa mensagem, onde eu não vou entrar, ali está dizendo que a fé, ela é baseada no perdão. Vamos vigiar nossas vidas. Vamos ver aonde não estamos perdoando. Vamos ver aonde não estamos amando. Essas coisas é para nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que doou Jesus. E se fosse você doaria o quê? Se você não tem amor, você não vai doar nada. O que saiu de Deus foi amor. Então o que tem que sair de você para as pessoas hoje não pode ser outra coisa senão amor. Porque se você estava em Deus, não pode ter outra coisa além disso em você. Não pode ter outra coisa além disso em mim. Então reconheça a sua posição como crente.
Reconheça essas coisas. São para você essas coisas, ele diz. Se há condenação em sua vida, acerte isso primeiro. Estamos falando de fé perfeita, irmãos. Graças. Se nós não acertarmos, irmãos, eu sou uma pessoa cheia de falha. Como que eu vou falar para você que não existe falha em mim? Todos nós somos falhos. Mas nós estamos em busca de uma fé perfeita. E a fé perfeita não tem falha nela. A fé perfeita é Deus em ação. A fé perfeita é Deus mostrando para você o próximo passo. Mas para isso você tem que ter a mente de Deus. Para você ter a mente de Deus, você tem que perdoar. Para você ter a mente de Deus, você tem que amar. Amém. Mas não queremos fazer isso. Às vezes eu me envergonho da minha pessoa. Eu tenho vontade, eu almejo ser uma pessoa melhor. Não que eu seja uma péssima pessoa, mas o verdadeiro cristão, ele não está contente com o que ele é. Se você estiver contente com o que você é, você está lá no cristão. O eleito não está feliz. Ele quer sempre mais. Ele quer sempre buscar mais. Se há condenação em sua vida, acerte isso primeiro. Se há condenação em sua vida, porém, pode que o irmão, nesse tempo existia o irmão Oral Roberts, Billy Graham, que eram homens eloquentes, pregadores eloquentes da mensagem, da palavra daquele tempo. A crista da onda que eles falam. Então o que acontece? Não adianta, você pode chegar a Oral Roberts e até uma dúzia como ele, como Oral Roberts, que era um homem de pregação, de oração, de libertação. Pode chegar você pode ir a uma dúzia deles. Venham orar por você, eles possam vir e orar por você, até gritem, eles unjam com unção, com óleo, porém, com tudo isso, a coisa não irá funcionar. Forte, né? A coisa não irá funcionar. Correto? Agora, eu tenho observado quanto às campanhas do irmão Oral Roberts. Tenho visto isso em nossa fila de oração. Por falar nisso, nós vamos ter uma oração depois do culto. Em favor dos filhos de Deus, amém, irmãos? Amém. Tenho visto isso em nosso culto. O Espírito dizer que tal a pessoa tem orado, que tal existe uma pessoa que tem orado antes. Foi um homem alto, com cabelo negro e faces largas. Ele disse, esse era Oral Roberts. Então tinham pessoas que foram nesse culto. Foi orado por essa pessoa. Mas essa pessoa não recebeu nada. Aí o William Branham continua. Um certo homem orou por você. Ele estava falando para a pessoa. Um certo homem orou por você. Porém, aqui está o seu problema. Tem que ter alguém para mostrar o seu problema. Aqui está o seu problema. Quem que quer melhorar os seus, resolver os seus problemas espirituais? Eu quero resolver o meu, amém? Amém? Todos nós temos problemas. Aí ele diz, aqui está o seu problema. Como vou resolver esse problema? Ele diz, vá e acerte isso. Irmão, se eu tenho alguma coisa contra qualquer pessoa, eu sei onde eu errei. Não adianta eu pegar e falar assim, eu vou a Deus porque eu errei contra o meu irmão. Não, eu tenho que ir a Ele. Eu tenho que ir a quem eu ofendi e me acertar com Ele. Quer resolver o problema? Ele disse, vai e acerte isso. Vai e confesse seu pecado a seu marido ou sua esposa. Vai e faça isso. De nada lhe servirá a oração enquanto não acertar essa coisa. Enquanto você não acertar o seu problema, o pastor pode ficar 24 horas orando por você e você não vai receber nada de Deus.
Enquanto eu não me acertar, eu não posso esperar nada de Deus. Ele está dizendo, vá e acerte isso. Por que vá e acerte isso? Porque a pessoa agora ela está caminhando para a fé perfeita. E na fé perfeita você não pode chegar faltando algo. Você tem que chegar perfeito. A palavra diz, sede santo, como é santo o vosso Pai que está no céu. Amém. Seja perfeito como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Então, se a palavra diz para você ser santo, então você tem capacidade de ser. Amém. Essa palavra seja santo não é para todo mundo. Somente os santos se acertarão. Somente os santos se batizarão. Somente os santos se renderão à palavra de Deus. Vai e faça isso. De nada lhe servirá a oração enquanto não acertar a coisa. Em seu coração uma condenação, e Deus não entrará a tal coração. Enquanto houver condenação em nós, Deus não pode vir. O irmão Brana diz, a pomba, ela só pode descer no cordeiro. A natureza do cordeiro tem que estar em mim. A natureza do cordeiro tem que estar em você. A pomba e o cordeiro simbolizando Jesus e Deus. A pomba, o Espírito Santo, ele desceu no cordeiro, em Jesus. Para que isso? Ele diz, para guiá-lo. Então o Espírito Santo, quando você tiver a natureza do cordeiro, o Espírito Santo virá em você para quê? Para guiar você. O nosso objetivo aqui na terra é ser guiados. Todos que são guiados por Deus. Eu estou citando a Bíblia agora. Todos que são guiados por Deus são filhos de Deus. Ah, porque você não deveria fazer isso. Ah, tudo bem, eu vou ficar quieto, porque eu sou guiado por Deus. Abraão não falou para Ló, vai para lá que eu vou para cá. Abraão era guiado por Deus. Abraão falou para Ló, se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Abraão não podia escolher, porque a decisão era de Deus, não era dele. A decisão hoje é de Deus, não é sua. Agora, cabe a você deixar Deus decidir a tua vida ou não. Cabe a você deixar Deus abrir o caminho para você ou não. Mas nós queremos fazer. Quando você tenta fazer um trabalho para Deus, você estraga o plano de Deus. O plano é dele, a palavra é dele, a ressurreição quem traz é ele, o arrebatamento é dele, tudo é dele. Mas nós queremos ter nosso próprio pensamento, nosso próprio entendimento. Se eu não consigo entender a mente de vocês, por que eu vou querer entender a mente de Deus? O homem natural não entende as coisas do Espírito. Deus não mora no tal. Tem que corrigir isso. Logo, quando isso fica estabelecido, tem que ser por fé. Irmãos, depois que isso fica estabelecido, depois que essas coisas ficam estabelecidas, tem que ter fé. Se tudo está bem, tem que ser por fé. Tem que ser por fé e crer. Não temas. Você tem que crer. Satanás está aqui para tirar sua coragem, para fazer com que você pense, isso não é para mim. Para você tomar uma decisão hoje, você fala, amanhã eu tomo. Olha, eu não sei se eu vou aceitar Jesus hoje. Eu acho que eu vou aceitar amanhã. Ele está colocando o seu pensamento para depois, mas Deus está exigindo a sua recuperação espiritual agora. Deus não é um Deus de ontem. Deus é um Deus de já. É um Deus de agora. A nossa salvação é para ontem. Ou você acha que Deus vai preparar mansões ainda para você? Morada ainda para você? Jesus não falou que Deus vai preparar. Ele diz, na casa do meu pai há muitas. Já existe. Há muitas moradas. Há muitas mansões. Essa tradução também está errada. Na casa do meu pai há muitas mansões. Então, se você está indo para a casa do pai, você tem que ser como o pai é. Você tem que ser como o filho é. Jesus é nosso exemplo em tudo. Ou nós andamos como ele ou paramos.
Ou temos a fé que ele tinha e tem, ou paramos. Se tudo está bem, tem que ser por fé. Não temas. No livro de Jó, Jó diz, Jó temia. Agora, o que ele mais temia, e isso em realidade sucedeu. O que você mais teme é o que vai acontecer. O que eu trouxe foi seu temor. O que eu trouxe aquilo a ele foi o temor. Sua fé haveria guardado, porém seu temor trouxe reprovação, trouxe morte. Por que isso? Ele não foi, ele teve fé, mas ele não teve confiança. Você precisa disso. Você precisa vencer seus obstáculos. Se você tem medo, observe que o seu inimigo quer que você tenha medo. Tem pessoa que tem medo de dormir sozinha. Tem pessoa que não pode ficar num cômodo da casa sozinha. A pessoa crê mais que o diabo está ali do que Deus está ali. Observa. A pessoa crê que Satanás está ali, mas não crê que Deus está. A Bíblia diz que todos que se aproximar de Deus têm que crer que Ele existe. Então, se você crê que Ele existe, por que você vai ter medo do sobrenatural? Se existe um ser sobrenatural acima de todas as coisas cuidando de você. Amém. Se você tem medo quando vem pela linha da oração, ele diz: pois eu simplesmente não tenho fé o suficiente. Certamente nunca sucederá. Não tenha dúvida disso. Você chega, eu não tenho fé o suficiente. Ele está dizendo, então, ó, isso não vai acontecer na sua vida. Ou você tem, ou você não tem. A maior batalha está na nossa mente. É ali onde está a fé ou a dúvida. A fé tem que prevalecer sempre. Ela só prevalece na mente dos filhos de Deus. Pois eu simplesmente não tenho fé o suficiente. Certamente nunca receberá. Não tenha dúvida disso. Porém, se você sabe que vai suceder, então assim será. Você tem que crer. Assim será. Uma substância. O que é fé? Fé é uma substância. Jó temia estas coisas. Temia que essas coisas lhe acontecessem. Assim foi. Se você teme que sua enfermidade não lhe deixará, então assim será. Às vezes a pessoa fala assim, pô, já tenho uma enfermidade, mas eu não consigo me libertar disso. Você fala assim, então você vai ficar com aquilo. Você tem que crer que Deus existe. Amém. Quando você crê que Deus existe, nada para na sua frente. Quando você crê que Deus existe, William Branham, ele creu que Deus existe. Amém. Quando você crê, e o anjo diz para ele, se você fizer com que as pessoas creem em ti, nem o câncer parará diante de ti. Você tem que ter essa fé. Então, assim será. Se você tem fé, e o que é fé? É uma revelação. E fé é o quê? Uma chave. Certamente, então nunca sucederá isso. Porém, se você tem fé, assim foi. Se você teme a enfermidade, você não passará por ela. Aí ele diz, consulte com qualquer médico. E você verá que a próxima coisa que ele fará é animar sua confiança no medicamento que ele está lhe dando. O que o médico vai fazer? Ele vai animar você. A sua fé é um tipo de entendimento, a sua mente, para que você creia que aquele medicamento vai funcionar.
Ele vai conversar com você, olha, se você beber a bebida alcoólica, vai cortar a reação do remédio. Esse medicamento é muito bom. Ele vai estar exercitando você. Consulte qualquer médico e verá que a primeira coisa que ele fará é animar sua confiança no medicamento que ele está lhe dando. Se você não tem confiança no medicamento ou no remédio, então é melhor deixá-lo de lado. Se você não tem confiança no que agora? Na fé. Se você não tem confiança no remédio, é melhor você deixá-lo de lado. A fé, e é assim que é a fé. É a fé que cura. Sempre é a fé. Observe, irmãos. Pedro estava bem. Até teve temor. Até que teve temor. A palavra lhe declarou que podia caminhar sobre as águas. A palavra declarou que ele podia caminhar sobre as águas. Porém, ao princípio ele estava temeroso. Ele pensava que era um fantasma. Que fantasma? Quando ele viu Jesus sobre as águas, ele olhou e falou assim: é um fantasma que está ali. Ele pensou que era um fantasma. Ele disse: Senhor, se és tu, permita-me ir até ti. Permita-me ir até ti sobre as águas. Jesus disse: venha. Então ele desceu do barco dizendo: é o Senhor, eu vou caminhar. Porém, quando fixou os olhos nas ondas, então teve medo. É aí que está o seu problema. Pedro, ele teve fé para sair do barco, mas quando ele fixou os olhos dele nas ondas, aí ele teve medo. Quando você para e fixa seus olhos nas ondas do mundo hoje, aí você acha que não vai conseguir. Quando você fixa seu olhar nas ondas da enfermidade, você perde. Aí está sendo provado se você tem fé ou não. Porém, quando fixou seus olhos nas ondas, então teve medo. Você não tem que olhar nas ondas. Você não tem que olhar nos problemas. Observa. Irmãos, isso existe em todas as igrejas. Qualquer igreja que você vai. Nós sempre falamos sobre fé, sobre o foco do cristão. Toda igreja vai ter pessoas que vão olhar para vocês e vão falar assim: olha, será que é crente mesmo? Será que ela é uma cristã? Será que ele é um cristão? O irmão Branco falou assim: cuidado, que isso é o diabo. Então, as pessoas que estão olhando para você, elas não vão ter fé perfeita. Somente aqueles que estão focados. Quem tem uma meta? Eu tenho uma. A minha meta é Cristo. A minha meta é fé. A minha meta é revelação. Ou você está focado, ou você perderá isso. Nós temos que estar focados. Irmãos, esses estudos não é apenas para nós brincarmos de crente. Se eu fosse uma pessoa interessada no dinheiro de vocês, eu não falava isso. Aí eu vou lá para ouvir aquele rapaz falar aqui. Não, eu não estou nem um pouco preocupado com o dinheiro de vocês. Nunca estive. Para isso eu trabalho. A preocupação minha é que vocês alcancem fé perfeita. Amém. Porque esse mundo está em ruínas. Somente os filhos de Deus acharão a válvula de escape. Amém. Então, quando Pedro olhou nas ondas, então teve medo. O que lhe entrou à mente? O que entrou na mente de Pedro, então? Primeiro, a primeira coisa que entrou na mente dele, primeiro foi: vou caminhar, porque a palavra me disse que eu caminhasse. Em segundo lugar, ele olhou os sintomas. Você não pode olhar os sintomas das ondas. Você não pode olhar os sintomas do seu problema. Você tem que olhar para Jesus. O William Branham pregou a mensagem: olhe sempre para Jesus. Mas nós queremos olhar para o outro. Você quer olhar para a falha do outro. Satanás vem em nós. Eu me incluo nisso. Satanás vem em nós para que nós olhamos a falha da pessoa.
Lembrando que se você for na igreja para ver falha, você vai achar. Se você for para buscar Cristo, você achará. Amém. Mas parece que perdemos isso. Parece que não lemos essa mensagem. Essas coisas para mim. Eu preciso disso. Eu preciso disso. A mensagem é mais do que a gente falar de tabernáculo tal. Muitas vezes um tabernáculo entra em crise. Mas as pessoas, em vez de orar por aquele tabernáculo, esse cabelo lá caiu tudo. Não é isso? Caiu tudo. Gente, por mais que caiu, ore. Às vezes Deus permite um tombo de alguém para ver o que nós vamos fazer com aquilo. Ore pelo seu irmão. Ame seu irmão. Viva junto com o seu irmão. Nós estamos tendo uma experiência hoje aqui. Porque nós vamos passar a eternidade junto. Como que você vai passar uma eternidade com quem você não suporta andar? Como que eu vou passar uma eternidade se eu não consigo olhar para vocês? Então vocês vão para um lugar que eu não vou. Eu amo vocês, irmão. Graças a Deus. Vocês podem ter certeza. Eu amo vocês. E volto a repetir. Eu só lembro de orar pela minha família depois que eu oro por vocês. Então o que aconteceu com Pedro? Ele olhou para os sintomas. Olhou o mar e observou o tamanho das ondas e teve medo. E nisso começou a afundar-se. Você não pode ter medo dos problemas. Satanás, ele tenta amedrontar você. Ele tenta provar para você que você não é capaz. Mas a Bíblia diz, sou mais que vencedor em Cristo. Amém. Porque não é você que faz. Tudo Ele já fez por você. A morte já foi conquistada. A doença já foi conquistada. Você está lutando uma batalha vencida, já foi vencida. Você só precisa de fé. Você só precisa crer que aquela batalha foi para você. Você precisa crer que aquele velório, aquela morte, aquela cruz foi para você. Amém. Tudo está vencido. Quando ele disse na cruz, Pai, está tudo consumado. Ali a sua cura já estava consumada. Amém. O dinheiro já está depositado no banco, você só precisa ir buscar. Mas para isso você precisa de fé. Amém. Você precisa da chave. Então ele olhou o tamanho das ondas e começou a afundar. Porque ele afundou, ele disse, porque temeu. Isso mesmo, o que ele temeu, sucedeu. Quando você tem medo, aquilo sucede. O que ele creu, o que Pedro temeu, sucedeu na vida dele. Observa. O que ele creu, sucedeu. Observa, que ele temeu, ele afundou. Mas quando ele teve fé, quando ele creu, ele conseguiu andar um pouco. Amém. Mas quando ele viu o tamanho das ondas, a altura das ondas, ele começou a afundar. Aquela igrejinha daquele tamanhinho ali, não sei não, é porque as outras têm ondas muito altas. Ali as pessoas vão pobres e saem ricos. Ali as igrejas são cheias. Você sabe por que são cheias? Porque eles não pregam aquilo que você precisa. Eles pregam aquilo que você quer. E o que você quer? Você quer ouvir que Deus é bom. Você quer ouvir coisa bonita. A palavra ela vem para corrigir. Amém. Os filhos de Deus, eles aceitam o açoite de Deus. Porque todo filho que vem a Deus primeiro tem que ser testado, tem que ser corrigido, tem que ser ensinado. Amém. Se eu não aceitar a correção, é porque eu sou um bastardo. Como que eu vou orar, Pai nosso que sais do céu, se eu tenho alguma coisa contra você? Tem alguma coisa errada. Tem banana comendo macaco. Nem macaco comendo banana, é banana comendo macaco. A coisa está tão errada que você vê banana comendo macaco. Então o que temeu sucedeu. Isso mesmo. O que ele creu, isso sucedeu. Quando ele creu que podia caminhar, porém, quando ele teve medo em sua crença, o medo estava na crença. Quando ele teve medo em sua crença, então a substância lhe deixou. O que é fé? Fé é uma substância. A substância o deixou. Ele, todavia,
professava a sua fé, porém não tinha substância. As pessoas têm fé, mas não têm a substância. Vocês lembram que a gente tinha conversado em determinado assunto? O cristão, a igreja, o cristão, ele não tem que ser forte. A igreja tem que ter resistência. Porque Satanás vencerá a igreja se ela não for resistente. Satanás é forte. Mas a igreja precisa ser resistente. Porque Satanás vai investir nela, a resistência vai fazer com que ela continue. A resistência vai fazer com que ela vença aquilo. A substância, a resistência que vem através da fé. A substância havia atravessado por cima das ondas. Irmãos, observa. Ele todavia professava sua fé, porém não tinha substância. A substância haveria atravessado por cima dessas ondas brancas, até chegar a Jesus. A substância, a força, a resistência faria com que ele continuasse até chegar a Jesus. E Jesus disse: ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Mas você tem fé, você tem substância, então o Pai está aqui para levar você a ter. Por mais que as ondas sejam altas, por mais que seus problemas sejam difíceis, você tem fé, você tem substância, e Deus levará você até Ele. Se Pedro tivesse substância, ele chegaria até onde Jesus estava. E a nossa meta hoje é chegar até onde Jesus está. Amém. Mas para isso, fé é uma substância. Teu inimigo vai querer tirar isso de você. Não permita isso. Não permita isso. Tem que suceder. Observe, no princípio teve, ele teve fé, ele pensou que tinha, estava disposto a sair. Pedro estava disposto a sair. A palavra me tem dito, para que fizesse isso, tem que suceder. Desceu do barco e se arrancou. Não pensou nas coisas que aconteceriam na altura das ondas. Não deixou que isso entrasse em sua mente. Agora, quando você se põe a pensar, falando de você agora, de nós, quando você se põe a pensar, bom, pois a verdade é que eu tenho estado enfermo por tanto tempo. Ele disse: ali já lançou a perder tudo. Ah, irmão, sabe o que é? Eu estou há 3 anos com uma dor forte no corpo. Eu estou há 3 ou 4 anos assim. Eu estou há muito tempo com essa doença. Eu acho que eu não vou sarar. Eu acho que eu não vou vencer isso. Seu inimigo está querendo que você perca a tua fé. Eu acho que eu não vou conseguir isso. Ele diz: você perdeu isso bem aí. Ali já lançou a perder tudo. É melhor que volte para o barco. Porém, quando você deixa de pensar nessas coisas, de crer nessas coisas, é melhor você voltar para o barco. Fique quietinho, porque você não tem fé para sair dali. A igreja tem que ter fé para sair daqui. Enoque teve fé para sair de onde ele estava. Observe, eles tentam tirar sua fé, mas você é filho de Abraão na fé. Você é descendência de Abraão na fé. E como foi com Abraão? Agora, Abraão não enfraqueceu. Abraão não enfraqueceu na fé, nem considerou o corpo amortecido, cansado, já com quase 100 anos, nem a matriz morta de Sara. Ele não pensou naquelas possibilidades, nem as considerou. Essas coisas nem lhe entraram no entendimento. Será que eu vou conseguir? Será que essa palavra é para mim? Abraão não teve isso. Abraão com 100 anos, Sara com 95. 100 anos, Sara com 95. E Deus chegou e falou assim: você vai ter um filho. Você vai ter um filho, Abraão. Abraão não falou: eu duvido. Abraão creu na palavra.
Por mais que o mundo fale isso é errado, você crê que está certo. Por mais que o outro tabernáculo chegue e buzine no seu ouvido, você vai parar e analisar aquilo. Filtra aquilo, vê se é de Deus ou não. Irmãos, Deus está pegando pesado com nós, é porque Ele tem coisa boa para nós. Amém. Graças a Deus. Observe que Melquisedeque veio de Salém. O que é Salém? É uma antiga abreviação de Jerusalém. O que é Salém? A palavra Salém significa paz. É por isso que ele é o rei de paz. Se a pessoa é o rei de Jundiaí, ele é o rei de Jundiaí. Mas Melquisedeque era rei de paz. E a palavra Salém significa paz. Que não teve nem princípio de vida, não teve pai, não teve mãe, não teve fim de vida, aquele era Deus mesmo. Vocês observam que Melquisedeque ele saiu de uma cidade para encontrar com Abraão. E Abraão estava destinado a ir para uma cidade. O autor, o artífice, o construtor da cidade estava diante dele agora. A cidade já existia. Você acha que Melquisedeque saiu de onde? Quando Jesus falou assim, na casa de meu pai, ou no reino de meu pai, tem muitas moradas. Já existe. Já existe. Antes de Deus fazer o mar, já tinha peixe. Antes de Deus criar um peixe, já tinha água para ele nadar. Antes de Deus te dar alguma coisa, já tinha um lugar para que ele pudesse te levar. Então Abraão não enfraqueceu na fé. Sara também não. Ele não pensou na possibilidade, nem considerou essas coisas ao seu entendimento. Somente considerava o que ele considerava, ele disse. Ele considerava aquilo que Deus disse. É isso que tem que acontecer com nós. Não interessa o que o povo fala, é o que Deus diz sobre você. Não interessa o que falam por aí, é o que a palavra fala sobre você. Se a palavra diz seja santo, você tem que ser. Amém. Não é para todo mundo. Então você tem que continuar com a palavra. Observe. Pedro fez o mesmo. Ele caminhou sobre as águas, mas Pedro não teve a fé de Abraão ainda. Porque Abraão foi até o final. Não que Pedro não teve. Pedro estava caminhando na revelação. Pedro estava no caminho. Pedro estava crescendo mais em conhecimento. Não basta você saber que Jesus é o Filho de Deus. Tem que saber de que forma. Porém, Jesus viveu no mundo. Jesus viveu no mundo que ninguém conhecia e nem entendia. Ele era uma pessoa ele é uma pessoa muito rara. Viveu num mundo ou atmosfera de fé. Que fé é essa? Ele diz, a fé perfeita. Jesus estava em fé perfeita. Em fé perfeita. Na fé perfeita, no Deus perfeito, o qual era Ele mesmo. Os unicis estão prato cheio. No qual era Ele mesmo. Se nós tivéssemos fé, se nós tivéssemos na fé perfeita de cristão, ou que somos cristãos, seríamos então como místicos ao mundo. As pessoas não entenderiam. Caminharíamos no Espírito, faríamos o que o Espírito dissesse, e deixaríamos de fazer o que o Espírito nos disse para não fazer. Você está caminhando no Espírito. Meu irmão, você está em outro mundo. Observe que era só Jesus e Deus, e hoje é só você e Deus. Então Jesus era Ele e o Pai. Jesus fazia o que o Pai dizia. E hoje é você e o Pai novamente. Amém. Em porções menores. Mas é você e o Pai. Jesus foi nosso exemplo. Deus falava e Jesus fazia. Agora Deus está aqui hoje. Deus fala e você faz. Deus mostrava para Jesus em visão o que era para ele fazer. Jesus falou assim, o filho só faz aquilo que o Pai manda. Deus mostrava. Tudo que o Pai faz, o filho faz igual.
E hoje, tudo que o Pai faz, você faz igual. Vocês fazem igual. Porque já não é mais você pensando. Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vivia em Paulo, Cristo não é Jesus, viu? As pessoas têm que entender isso. Esse Cristo que Paulo estava falando, ainda não era o Filho de Deus. Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse Cristo que vivia em Paulo era o Espírito Santo. É isso que as pessoas precisam entender. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Está falando de Deus mesmo. Era Deus em Paulo. Não vivo mais eu. É por isso que Paulo disse, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Paulo recebeu do Senhor. Mas Paulo nunca andou com Jesus. Paulo nunca andou com Jesus. Mas ele só recebeu do Senhor. E qual foi o Senhor que ensinou ele? Quando aquela luz veio sobre ele, ele diz, quem és tu, Senhor? Aquela luz diz, eu sou Jesus, Saulo. Eu sou Jesus a quem você persegue. Paulo estava perseguindo quem? Paulo estava perseguindo os filhos de Deus. Então, quando alguém estiver perseguindo você, ela está perseguindo Jesus. Eu sou Jesus, Paulo. Paulo estava atrás dos filhos de Deus, atrás da congregação de Deus para matar. E Jesus, Deus mesmo, veio sobre ele e falou assim, eu sou ele a quem você está perseguindo. Quem é Jesus? Me lembrando disso, ele é a palavra. A maior arma que Deus tinha para te dar é a palavra. Mas você só pode entender a palavra de Deus pela fé, pela revelação. Se nós tivéssemos na fé perfeita de cristãos o que somos, seríamos então como mísseis ao mundo. As pessoas não entenderiam. Vocês caminhariam no Espírito, faziam tudo o que o Espírito fizesse. E assim é em realidade com todo verdadeiro crente. Olha, da mesma forma que foi com Jesus. Em realidade é com todo verdadeiro crente. Então você tem que ser verdadeiro. Eu tenho que ser verdadeiro. Com todo verdadeiro crente. É um místico para o mundo. As pessoas não entendem. Porque vivem no mundo à parte. Você vive no mundo à parte dela. Você está interagindo, conversando com as pessoas, mas você está no mundo à parte. Você está num mundo diferente. Jesus vivia num mundo onde ninguém podia chegar e tocar. Ninguém podia tocar. Os discípulos não entendiam. Quando eles lhe falavam, dizendo-lhes certas coisas, os discípulos não entendiam o que eles diziam. Eles diziam, por que nos falas por parábola? Eles não entendiam. Da mesma forma, tem muitos que falam que é discípulo de Jesus e não entendem. Por que nos fala por parábola? Aí Jesus começou a falar com eles. Quando eles lhe falavam dizendo certas coisas, eles diziam, porque mestre, tu nos falas por parábolas e nós não entendemos. Como pode tais coisas? Ele continua. É que eles não estavam no mesmo mundo de Jesus. Não lhe entendiam. Ninguém lhe entendia. Então, quando um homem vive por fé, o que é fé? Revelação. E uma chave, uma substância. A fé é uma coisa tremenda na mão do cristão. A fé é a solução de todos os seus problemas. Irmão, sem fé você não agrada a Deus. Sem fé você não recebe a sua cura. Sem fé você não chega nem na sua casa. William Branham disse, Deus teve fé em sua palavra. Amém. Então, quando um homem vive por fé e caminha por fé, que é substância, então ele está à parte de todo mundo. Ele está afastado de todo mundo. E chega a ser uma nova criatura em Cristo. Então estamos chegando aonde? Ele diz, ao material. Que material é esse? Para formar a noiva. Somente através da fé
do entendimento da palavra, você pode adquirir, chegar a ter esse material para se tornar noiva. Isto é as condições para sermos raptados. Sem isso você não é raptado. Sem isso você não vai no arrebatamento. Nós não iremos. E isso é para cada um de nós. Não é somente para o pastor. Essa fé, esse entendimento é para cada um de nós. Ele está dizendo, isso não é só para o pastor, os diáconos, os oficiais, mas para todo laico também. Cada indivíduo caminha somente no mundo com Deus. Cada indivíduo está caminhando nesse mundo com Deus. Nós, o cristão, ele está caminhando com Deus. Se você está caminhando com Deus, então é Deus que está te dirigindo. Não é o teu vizinho. Não é o teu pai, não é a tua irmã, não é a tua mãe. É Deus mesmo. Às vezes foge um pouco aquelas coisas que eu tenho baixado, tenho procurado. Então essas coisas não é só para o pastor, para o diabo, é para todos os filhos de Deus. Cada indivíduo caminha nesse mundo com Deus. Você é batizado nesse reino, amém? E não há mais ninguém ali. O que está ali então? Somente você e Deus. Meu irmão, isso é isso? Se você não dizer um amém nisso, somente você e Deus. O mundo não acompanha você ali. Ele dá as ordens. Está só você e Deus. E Deus dá as ordens. E o que você faz? Observe. E você as cumpre. Qualquer coisa que ele lhe diga, não existirá, a menos que você duvide. Você seguirá adiante. Se o Senhor lhe diz alguma coisa, não haverá no mundo nada que ele possa fazer ao contrário. Você continuará igual. Agora, está chegando a fé. Que fé é essa? A fé perfeita. Perfeição. Que não pode falhar. A fé não pode falhar. Essa fé nunca falha. Que fé é essa, irmã? A fé perfeita. Então existirá tem muita fé. Se fosse uma única fé, não teria centenas de tabernáculos. Não teria pessoas aí pegando um pratinho de comida, esperando o William Branham voltar. Só existe uma fé. Então vocês observam onde está isso. Essa fé nunca falha. Então ele com sua fé perfeita, foi um misto para eles. E hoje é o mesmo aqueles que têm a mesma fé. Eles não entenderam Jesus. Jesus foi uma pessoa diferente para eles. E hoje, ele está nos dizendo que hoje isso continua para aqueles que têm a mesma fé. Se você tem a mesma fé de Jesus, as mesmas coisas têm que continuar. E hoje é o mesmo com aqueles que têm a mesma fé perfeita. São místicos para o mundo, para os demais. Nos tem sido ensinado para resistirmos ao diabo, e ele fugirá de nós. Agora, resistir, simplesmente o que é? É despedir. Irmão, resistir ao diabo não é você medir força com ele, não. Foi a esposa de Potifar e José. Como que José resistiu àquela mulher e ele fugiu dela? Você tem que fugir. Ah, eu sou um cristão. Aí vem uma moça bonita de outra. Vem um homem mais bonito que eu tô marido. Porque você confiou em si mesmo. Maldito o homem que confia no homem. As pessoas não entenderam isso. Mas é o homem que confia nele. Você tem que confiar somente em Deus. Mas o homem acha que ele é capaz. Ele confia no homem que ele é. Então você tem que resistir. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Como você vai fugir dele? Se despedindo. Resista-o. O melhor deles é as costas. Dê as costas para ele. Como que dá as costas para o diabo? Como que você resiste o diabo?
O irmão Brana falou assim, se alguém chegar em você e falar assim, você sabe a irmã fulana? Você sabe o irmão fulano? O irmão Brana falou assim, cuidado, que isso é o diabo. Irmão, o diabo ele vem na pessoa para mostrar a falha. Aí quando a pessoa fala, é o diabo falando. Por isso que o irmão Brana falou assim, toma cuidado que é o diabo. Tome cuidado que isso vem de Deus. Ele está falando para nós hoje. Para que nós possamos chegar nessa fé perfeita. Amém. Graças a Deus. Quando Deus tem dito algo, não importa o que o diabo tente fazer, tente dizer para você, você não lhe escutará. Seus ouvidos estarão surdos a tudo, menos ao que o Espírito diz a você. A palavra diz, quem tem ouvidos, ouça. Ou quem tem ouvidos, ou seja, aquele que está escutando, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, isso é tão profundo, eu sei que o culto está um pouco demorado, mas isso é tão profundo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Isso não está falando para a igreja ainda. Isso está falando para os pastores, para aqueles que se dizem ensinar a igreja. Então, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então o pastor, ele tem um ouvido espiritual. Ele vai captar aquilo que o Espírito está dizendo e vai passar aqui para a igreja. Amém. Não é simplesmente a gente pegar e analisar as coisas. Aquele que tem essa capacidade pode captar o que o Espírito está dizendo às igrejas. Satanás vem com isso, pois eu não posso. Isso não tem nada a ver. Se ensinarmos isso no mundo aí fora, ele diz, as denominações nos expulsarão. Isso não tem nada a ver. A verdade prossegue adiante. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A Bíblia diz assim, várias vezes, aquele que tem fé, melhorou, né? Aquele que tem fé, ou seja, aquele que tem ouvidos, ouça. Aquele que tem sabedoria, conte o número da besta. E assim, e nestas coisas, aquele que tem, diga aos demais, para que eles também tenham. Então aquele que tem, aquele que ouviu, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Esses são os pastores. Ele vai captar aquilo. O William Branham ainda diz, tem que captar isso para passar para os demais. Amém, irmãos? Graças. Eu peço perdão para os irmãos de ter estendido o culto. Falta 10 para as 9. Só para encerrar. O William Branham diz, só para nós encerrar, ele diz, quando o diabo chegou ante Jesus, com sua concepção intelectual, porque Satanás tem um entendimento intelectual, com sua concepção intelectual, em pouco tempo se deu conta que havia chocado contra uma linha de 10 mil volts, que ele tirou do chão, ele tirou do solo. Sim, Senhor, lhe disse, está escrito, não só de pão viverá o homem. Isso lhe deu um golpe tremendo. Quando Satanás chegou a Jesus, Jesus disse, está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem. Mas de que viverá então? De pão da palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem. Isso lhe deu um golpe tremendo. E na próxima oportunidade, lhe chegou com mais cuidado, ele disse. Eu quero que vocês observem isso aqui. Satanás, ele chegou e Jesus tomou um choque terrível. E depois ele chegou com mais cautela. É assim que ele chega em você. Aí ele chegou em Jesus com mais cautela. Então, se Satanás não conseguir derrubar você por um lado, ele vai tentar pelo outro. Você tem que ter resistência. Jesus tinha tudo ali. A resistência superou tudo. Então, na próxima oportunidade, chegou com mais cuidado. Ele disse, tu és um grande homem. Agora, podem te exaltar e ser uma pessoa muito proeminente.
Jesus lhe respondeu: para trás de mim, Satanás. Você vê? Ele provou ante Satanás que ele era Jeová, Deus. Porque está escrito: não tentará Senhor teu Deus. Agora, se em verdade ele é Jeová, não houvesse sido Deus, então Satanás poderia haver dito. Se ele não fosse Deus, Satanás poderia ter dito. Mas ele não falou nada. Porém, tu não está, não é essa pessoa. Ele não disse isso, ele ficou quieto. Se Jesus não fosse nada, Satanás teria palavra sobre ele. Satanás teria poder sobre ele. Satanás tentou tirar a influência dele. Satanás tentou ainda fazer com que ele perdesse o que ele tinha. Mas a fé perfeita, a fé é uma substância. E tudo isso estava em Jesus. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Vou pedir para que os irmãos venham aqui na frente, que eu vou fazer uma oração por vocês, para os enfermos. Apresente cada pessoa diante de Deus. Peça